Saudações, eu sou William Moraes e esse vídeo aqui é um vídeo de um relato que eu tinha gravado para ser o primeiro e depois eu fiquei na dúvida se eu já tinha falado dele na entrevista que eu dei ao canal Afinal, o que somos nós? E resolvi esperar a entrevista ser liberada para eu conferir se tinha falado. Não tinha. Eu mencionei apenas por alto que eu sofri perseguições extrafísicas na minha adolescência, provavelmente antes também, e que por isso precisei aprender a me virar antes mesmo de fazer o curso de projeção astral que eu fiz. Até porque naquela época eu nem sabia o que era projeção astral. E agora, revendo este vídeo, eu resolvi publicá-lo, ele e um outro que o complementa. Por isso, essa semana não devo fazer vídeo de perguntas e respostas, até porque eu estou muito apertado com outros trabalhos. Eu vou postar esses dois relatos que eu já tinha gravado. Este aqui é um deles e sábado tem o outro, mas eu vou fazer alguns acréscimos só de áudio em algumas partes para alinhá-lo com o que eu já revelei em relatos que vieram depois, assim como a comentários já feitos. Exemplo, muita gente diz que adoraria estar no meu lugar e viver a vida que vivi, ou até mesmo a vida que vivo, tendo essas experiências de lucidez extracorpórea, nem que seja apenas essa vantagem de ter esses momentos de lucidez extracorpórea. Então, achei vital apontar que nenhuma facilidade vem sem dificuldades. No plural mesmo. Nada foi simples para mim. Agora pode parecer, porque eu encarei. E esse vídeo é sobre como começou. Por isso seria o primeiro. E esse relato é de uma vivência extrafísica que foi um divisor de águas para mim. E aconteceu antes de eu fazer o curso de projeção astral. Eu tinha por volta de 14 anos e foi um período, só para contextualizar, bem caótico na minha vida. Eu, todas as noites, durante 3 meses, vinha tendo sonhos nos quais eu era atormentado por muitos seres. No geral, eles tinham formas humanas, mas os olhos sempre estavam vermelhos, brilhando, coisa de filme de terror, sabe? Mas eram sonhos muito reais e eu só me via lá, eu não me via saindo do corpo. Eu só de repente me percebia fora, me percebia lá, nesse lugar, e sabia que eu estava lá e tentava a todo custo evitar esses seres. Mas quando eu acordava, havia algumas manifestações no quarto de objetos se movendo. Muito disso eu acho, inclusive, que era eu mesmo fazendo essas movimentações involuntárias. Por exemplo, eu queria acender a luz e antes de eu chegar no acendedor, né, no interruptor, a luz acendia. Eu recuava um pouco a mão, a luz apagava e fazia isso algumas vezes, sem falar em outras coisas mexendo no quarto. Foi um período bem terrível, para ser sincero, e eu estava dormindo muito pouco. Todas as noites eu acordava, era 3 horas da manhã, muito aterrorizado, mal ia conseguir dormir quando estava quase amanhecendo, mas eu tinha que levantar para ir para a aula. Então eu estava ficando exaurido. Até que eu tive o que eu chamava de sonho premonitório na época. Eu me vi na casa de uma pessoa que eu conhecia, ela é casada com um primo meu, uma pessoa com quem eu conversava bastante até na época, e a família inteira dela estava lá, e era um velório, mas não era apenas um velório, era um velório e estava tendo um churrasco. Só que isso foi no quintal da casa dela, e havia um monte de tijolos. Se bem que eu acho que eu não vou entrar em detalhes não, porque algumas pessoas podem achar bem terrível o que aconteceu nesse velório onde as pessoas estavam nesse churrasco, porque a verdade é que elas não estavam festejando
não era uma festa, elas sabiam que a pessoa tinha morrido, né? Que no caso era o pai dessa moça, mas provavelmente nem eram as pessoas de fato. O cenário deve ter sido todo montado pelo ser que queria me atormentar, inclusive com a ajuda de outros, como eu vou comentar mais pra frente. E não sei se o que aconteceu de bizarro foi o que me fez contestar aquela realidade e por isso conseguir a lucidez, mas foi quando eu me dei conta de estar ali e saber que eu estava inserido naquele contexto de novo. Até porque eu vi um dos meninos, uma criança, sobrinho dela, me olhando com olhos vermelhos, esses olhos demoníacos, e rindo. Aquilo não só me aterrorizou, como chegou num ponto que eu estava sofrendo tanto essas provocações e não podia fazer quase nada a respeito, que eu me enfureci. E é importante dizer que isso aconteceu bem depois de eu passar por situações assim, de agressão mesmo, de acordar sentindo dor em partes do corpo, quando eles me seguravam e, enfim, me torturavam, coisas assim. Então, quando eles fizeram isso, e eu achei um ato de... Esse ser fez isso, eu achei um ato de desrespeito e crueldade mesmo, eu me irritei. E ele começou a saltar por cima soltou primeiro a cerca da casa, ele olhava para trás, me provocando, e eu fui atrás dele. Eu corri, pulei essa cerca, e lá onde ela morava, tinha um matagal, e ele se embrenhou por esse matagal, e eu fui atrás, e o tempo fechou, começou a chover, e era muito, muito real. E aqui eu vou só mencionar que esse cenário de mata molhada, isso não é mero acaso também não. Tem a ver com esses seres que me perseguiam, e em outro relato eu vou explicar o que aconteceu para que eles realmente viessem atrás de mim, me atormentar nessa vida, porque coisas antigas. Vou dizer que coisas são essas no próximo vídeo, que será publicado no sábado. Então, esse cenário, ele era muito real. Eu lembro da terra, da sensação da terra molhada, do cheiro, tudo isso, todas essas informações sensoriais, elas são muito semelhantes à nossa daqui, e eu estava correndo atrás desse ser que me falava atrocidades e me provocava, e eu realmente estava com ódio. Eu cheguei num ponto em que eu queria parar com aqueles assédios, eu queria destruí-los. Falei, ok, vocês vão ficar me perseguindo? Então eu vou encarar, porque era a única forma de eu resolver aquela situação. Porém, quanto mais eu corria atrás dele, mais escuro o cenário ficava, mais frio eu sentia. E aí eu cheguei a perceber que a intenção dele era que eu perseguisse. Inclusive, tinha várias, que também não é por acaso, como que eu vou dizer, barricadas, talvez, não lembro agora o nome específico, de madeira. Sabem, aqueles obstáculos usados em treinos de exército, uns mais altos que os outros, para aumentar o nível de dificuldade, que tem que escalar e saltar? Então, desses. E isso também não é por acaso, fui descobrir bem depois. Vou falar disso mais para frente. Esse ser, ele saltava facilmente, ficava em cima de uma coisa dessa, e eu pulava aquilo, e quanto mais eu ia atrás dele, com mais raiva eu ficava. Chegou uma hora que ele parou em cima de um lugar, de um negócio desse, eu olhei para trás, olhei para ele, e falei, não. Eu senti que eu estava me conectando a ele através do ódio, através da raiva, porque eu queria destruí-lo, coisa que nem seria possível. Mas eu estava entrando em sintonia com ele de uma forma muito poderosa. E eu decidi que não. Simplesmente não. E eu percebi que ele percebeu, porque na hora o sorriso dele diminuiu. Em cima do negócio, chovendo, escutava o barulho das gotas na mata. E ele falou mais um tanto de atrocidade, e eu simplesmente balancei a cabeça e falei, chega. Chega. E
virei de costas. Isso é muito importante, simbólico, porque você virar de costas por um ser que você sabe do que é capaz de fazer, e estando ele no território dele, é realmente mostrar que ele não tem mais um poder sobre você. E é mais ou menos isso. O poder de um ser, de influência, até mesmo de acesso a você, está no que você fornece a ele. Através de medo, através de culpa, principalmente. Enfim, sentimentos, vibrações baixas. Quando eu fiz isso, ele não voltou para me atacar. E eu comecei a voltar andando por esse caminho e acordei. Eu contei esse sonho para uma prima com quem eu tinha muito contato, era minha vizinha, 1 ano mais nova que eu, e a gente conversava muito sobre tudo, e eu falava desses meus sonhos. Não foi o primeiro, inclusive, mas dessa natureza meio premonitória. E premonitória por quê? Porque passou alguns dias, menos de uma semana, o pai dela, que até então estava vivendo uma vida normal, sofreu um ataque cardíaco, se não me engano, foi isso que aconteceu, e morreu. Foi a partir desse momento que eu parei, que eu falei, não vou nessa direção. Que todos os meus sonhos premonitórios, né, que eu chamei assim até descobrir que tinha um outro nome, projeção astral, foi a partir desse que tudo mudou. Parece que eu fiz uma escolha que chamou atenção, sei lá, eu talvez tenha passado, não foi bem um teste imposto por seres mais evoluídos, mas a permissão deles, eles me observam e falam, tá, vamos interferir a partir do momento em que ele tiver um mínimo de condições de compreensão. E eu acho que foi naquele ponto que isso aconteceu. Porque depois disso eu comecei a ter a ajuda deles para resolver minhas questões com esse grupo de espíritos que se juntavam, às vezes revezavam, era um e outro. Alguns tinham o mesmo aspecto sempre, mas eles tomavam outras formas também. Mas no geral não era um só que me atacava, não. Era um grupo mesmo. E aqui vale acrescentar que talvez os seres mais elevados permitiam, provavelmente, que essa perseguição obsessiva acontecesse, primeiro porque eu tinha minha parcela de responsabilidade na coisa toda, segundo porque, por mais terrível que tenha sido, e foi, acreditem, eu estou amenizando a coisa toda aqui, por mais que tenha sido terrível, foi o que me fez despertar para uma realidade maior. Isso mudou completamente o que veio a seguir. E eu foco mais nisso que eu estou dizendo para vocês. O que eu aprendi com essa experiência. O auxílio, ele vem a partir do momento em que há uma abertura. Ajuda nem é sempre tirar alguém de uma enrascada e protegê-lo dessa enrascada. Ajuda é, às vezes, permitir que essa pessoa passe por isso, porque ela precisa aprender. É uma mistura de mérito de ter conseguido chegar num nível mínimo. Não é para ficar envaidecido, não. É um mínimo do mínimo. E aqui viria uma parte muito grande, com muito do que eu já disse em outros vídeos, e eu vou resumir concluindo com palavras melhor organizadas. O ponto de partida, para mim, foi aquele. Mas muito trabalho teria de ser feito, mas eu fiz a minha escolha de que lado eu queria estar, e era o lado que está cansado de ferir o outro e o outro descontar e seguir nesse círculo vicioso. O que eu fiz de ruim para esse grupo foi de minha responsabilidade, mas não foi sequer intencional, pelo que senti em experiências nas quais tive de encarar isso. E essa decisão minha de cessar esse ciclo de ataques, por si só, foi uma amostra de lucidez se firmando. Acho que é bem isso, mais ou menos. Acho que os momentos ruins servem como fagulhas para fazerem uma fogueira ser acesa.
E a minha se acendeu naquela experiência, na qual eu me senti forte o suficiente para me impor e até bater, ao invés de apenas apanhar, e eu escolhi usar aquele sentimento avassalador de raiva como força de determinação. E isso já passa a ser racionalidade. Óbvio que aquela não foi a minha graduação, porém, como eu disse, foi um princípio. Foi a minha inscrição nessa jornada. A fogueira que eu disse que provavelmente foi acesa naquele momento, que realmente o fogo pegou, é uma fogueira, e como fogueira precisa ser mantida e com muito empenho. E com certeza a minha determinação seria testada em outras experiências, como eu vou relatar e vocês poderão conferir futuramente. Então é isso. No próximo eu falo um pouco da minha relação com esses espíritos e como houve esse auxílio desses seres que nos observam, né, que nos monitoram, que são meio que tutores, né, e como eu sou grato a eles. Hasta!